Vamos lá. Tecnologia. Agora sim. Oi, oi, galera. Vamos chegando. Novais, Grazi, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Carol já tá aí. Vamos lá. Eu falo que esse negócio de live é meio confuso, né, no começo, porque a gente fica falando sozinho e tal, então eu conto com a interação de vocês aí. Deixa eu já aceitar aqui a Carol pra gente começar. Que bom que tá ouvindo bem, valeu o feedback, Grazi, Gé. Deixa eu pegar a Carol aqui. Vamos lá. Ih, saiu. Carol, manda de novo, eu vi que você tá aqui. Achei. Aí. Vamos lá. Oiê, Aí. Ai, que bom falar. tudo bom? Tudo bem. Eu tava aqui dizendo que a live é muito complicado, né? Porque a gente fica falando sozinho até o outro começar. Não tô tão habituada com isso. Não sei você, né? Não, mas é assim mesmo. É porque também é bom pra gente dar um tempinho pro pessoal ir entrando, né? Que Isso. o Instagram vai avisando. Eu tava ouvindo um pouco baixinho. Ah, é? Deixa eu arrumar aqui então o fone. Assim fica Aí, melhor? aí eu fico perfeito. Eu fico segurando o meu também. Ah, então eu vou falar Tudo assim. bom? Tudo bem, e você? Como é que você tá? Tudo bem. Estamos aí fazendo o melhor para passar por essa quarentena aí da melhor forma possível, né? É isso aí. Temos que ser conscientes, né? Porque não é só por nós, né? Acaba sendo por todo mundo. Com certeza, principalmente por quem a gente ama, né? Eu falo pro meu marido que se fosse só a gente, né, talvez até a gente fosse um pouco mais assim, mais preocupado, né? Mas como tem as crianças, tudo, a gente Sim. precisa tomar bastante cuidado e se precaver. É essa sensação mesmo. Eu não sei assim se você compartilha dela também, mas um dos medos que eu tenho não é que eu pegue, né? É de passar para os outros. É uma insegurança, né? Isso mesmo. É Com bem, certeza. é bem É complicado. angustiante, né? Sim, angústia. É essa palavra, angústia mesmo. Bom, vamos lá, enquanto o pessoal está sendo notificado, vamos nos apresentando aí para quem já está conosco, né? Primeiro eu quero te dizer de novo, obrigada, eu sou super sua fã, assim, desde lá do blog Imagina! do Maternagem Nerd. Assim, o Júlio tem 3 anos, eu acho que eu acompanho um pouquinho, ele vai fazer 3, né? Um pouquinho depois que ele nasceu eu te acompanho, e eu me identifiquei assim de cara, em seguida fui sorteada e não parei de seguir nas outras coisas que você faz. Que legal. Isso é muito legal. Eu separei aqui, Carol, só para apresentar você para o pessoal, né? Quem é você? É, Uhum. Primeiro, eu já falei que você é do blog do Maternagem Nerd, foi de lá que eu te conheci. Que você é doula, Isso, você é consultora de amamentação, você é roqueira, isso. tatuada, vegana, super defensora dos Isso, animais, defensora da vida. E isso é verdade. sensacional, uma inspiração, assim, real. Ah, você também é Obrigada. gerente de projetos de TI, né? Eu trabalho com. Eu sou nerd não só porque eu gosto muito de ler, de estudar, mas também porque eu trabalho com TI. Pois é, 100% nerd, é isso aí. Orgulho nerd, estamos aqui, né? Mas rola uma afinidade grande, né? Então, sou só eu, né? É isso aí, exatamente, exatamente. É isso aí. O que você falou é verdade, assim. A gente vai se conectando com quem a gente tem afinidade, né? Mesmo que essa pessoa às vezes esteja, sei lá, em outra cidade, a gente nunca tenha se encontrado pessoalmente, né?
Mas eu acho que é importante ter essa rede de apoio virtual aí. Então, Com é uma certeza. coisa que me ajudou muito, né? Desde da primeira gestação do meu filho mais velho, vai fazer 11 anos agora, o Pietro, né? E Uhum. foi ele que me motivou a entrar nessa coisa das redes sociais, né? Eu comecei o blog naquela época, chamava Mãe aos 24 ainda, e já Nossa. passou, já vai dar 12 anos já, que eu não tenho mais 24 anos, mas foi assim que eu fui conhecendo as pessoas assim dessa minha rede virtual, porque às vezes a gente se sente muito sozinha, né? Sim. Então eu conheci você, conheci outras mães também que, poxa, nossa, são assim, muito, são minhas fontes de inspiração para o dia a dia. Você falou que você me acompanha e tal, mas eu também acompanho tudo que vocês, né, postam ali, tudo, tô sempre por perto, porque a gente tem essa afinidade, né? Então não é só de um lado, né? Então Uhum. saiba que é recíproco, a Ah, admiração é recíproca. obrigada, obrigada mesmo. Eu fico bem feliz, assim, bem lisonjeada, né? Porque quando a gente acaba dividindo um pouquinho da gente nas redes sociais, a gente não imagina que vai ter essa proporção, né? Então, Verdade, tenho muita preocupação, é claro, com o que vai se escrever, com a opinião que a gente vai expressar, mas a gente não imagina as mães que a gente vai atingir, né? Sendo bem focada, com assim, nessa questão certeza. da maternidade. E é muito importante a gente ter essa rede de apoio, né? Já que você tocou no assunto, eu já vou pegar o gancho. É essencial. E antes de ser mãe, eu não tinha noção dessa importância, né? O quanto é Sim, bacana. E a rede de apoio, ela se expande para várias coisas, né? Para várias áreas da nossa vida. Porque se a gente com não tem certeza. com quem contar, a gente não vai para frente, a gente não fica seguro, né? Então é bem importante também falar de rede de apoio. Mas vamos ao assunto, Carol. Fala aí pra galera Legal. que tá. O que é esterogestação? Então, bom, primeiro, né, eu recebi algumas perguntas lá Ah, tá, no legal. meu Instagram, mas eu acho que a gente conversando, a gente já vai matar várias delas já. Então, vamos começar a conversa, daí eu espero ir, né, respondendo as perguntas, mas se o pessoal quiser ir perguntando aqui também no bate-papo aqui, a gente vai conversando. É isso aí, galera. Interage com a gente, hein? Isso, senão a gente fica se sentindo aqui meio É, legal, mas estou vendo que tem bastante gente que está entrando. tem. E tudo da sua área. Nós estamos É. sentindo uma responsa grande aqui, porque eu não sou da área da saúde, nem da psicologia, né? Uhum, Mas eu admiro muito, e lógico, por exemplo, doula, consultora de amamentação, nem todas são da área da saúde, mas tem muitas que são, né? uhum, E eu admiro muito quem atua nessa área, porque tem que ser assim, é uma doação, eu imagino que seja uma doação mesmo, né? uhum. Para benefício da saúde das outras pessoas. Então, não só física, como mental, no caso, no seu caso, e no caso de vocês todos psicólogos, né? É Uhum. um trabalho importantíssimo, porque muitas vezes a gente fala só sobre dores, sobre coisas físicas, mas né, o problema é bem mais complexo, Com né? certeza. Bom, parar de devagar aqui, de ficar babando o ovo para vocês, Ah, mas o que é a esterogestação? Então, seria considerado o quarto trimestre de gravidez. uhum, Então, vamos pensar assim, que a gestação, ela teoricamente tem 9 meses, né? uhum, O ser humano, ele nasce, assim, imaturo. Então, ele precisa continuar desenvolvendo a maturidade dele cerebral, cognitiva, toda, apesar de já ter saído do útero. uhum, Por que isso acontece? A natureza é defeituosa? Tem algum problema aí, né, nisso daí? hum, Não, não é isso. Acontece que como a gente é um animal, né, uma espécie animal que usa o intelecto, né, o pessoal fala que a gente é racional, né, eu falo mais que a gente é intelectual, né, a gente estuda, aprende, enfim. Então, o nosso cérebro ele tende a ser maior que dos outros animais, uhum. principalmente dos mamíferos, né? Então, como que seria?
vamos imaginar como que seria se a gente ficasse dentro do útero da nossa mãe. O tempo necessário para terminar de amadurecer o nosso cérebro, a gente ia ter uma cabeça gigante, desproporcional, não ia conseguir sair de dentro da nossa mãe. Então, a natureza é tão perfeita que ela fala assim, não, até aqui, até esses 9 meses, você vai ficar aqui dentro, mas depois você vai terminar, por mais 3 meses, você vai terminar esse seu amadurecimento cerebral fora. Então é isso que acontece. Esse é o 4º trimestre de gestação, que a gente fala, ou a esterogestação, que é a gestação fora, né? Então, fora do útero da nossa mãe. O que significa isso? Nossa, isso tem um significado enorme, porque a gente, quando é mãe e pai de primeira viagem, a gente entra em desespero toda vez que bebê chora, né? A gente se sente perdido, porque não existe um manual de como se criar o filho, né? Então, a gente vai aprendendo na prática. E às vezes é muito assustador, né? Com certeza. Fala, o que eu vou fazer com esse ser humano aqui que eu ajudei a fazer, né? Todo molinho, todo indefeso. Então, entender a esterogestação, entender esse 4º trimestre de gestação fora da barriga, nossa, tira um peso das nossas costas, não no sentido de que a gente transfira a nossa responsabilidade para a natureza, para o universo, não é isso. Mas a gente entende o porquê daqueles comportamentos do bebezinho recém-nascido. Então, a gente entende, claro, que ainda tem muita coisa para amadurecer. Então, a única forma de comunicação que o bebê recém-nascido tem é o choro. Então, não é porque ele está chorando que necessariamente ele está com fome. Pode ser qualquer outro tipo de desconforto, qualquer outra coisa que ele queira sinalizar. Ele não tem como apontar, ele não tem como falar ainda, né? A capacidade cerebral, intelectual da criança é muito reduzida ainda. Então, ele chora. E aí a gente consegue ir entendendo algumas coisas. Por exemplo, eu como consultora de amamentação, né? Essa fase do pós-parto imediato é a fase mais complicada, porque ela, assim, fala muito sobre como vai ser a amamentação daquele bebê, né? Da mãe também, né? Como vai ser essa experiência. E com toda essa turbulência aí do nascimento, né? Acabou de acontecer o nascimento, tal. O bebê chora, tá com fome, não tá sujo, não tá. Então, tudo isso daí propicia um ambiente muito estressante, né? Pra gente que quando tem bebê. Então, a esterogestação, ela faz a gente entender melhor isso e a gente consegue aplicar algumas técnicas, vamos dizer assim, algumas alternativas para tentar fazer com que esse amadurecimento, essa fase dos 3 primeiros meses do bebê, seja mais tranquila possível, né? Ô, Carol, só para tirar uma dúvida, né? Eu considero muito importante, mas eu não sei se na consultoria tem esse tipo de informação. É passado para a mãe antes, dentro da consultoria, esse período de esterogestação? Sim. Tá. Então, a gente faz a consultoria, eu faço a consultoria durante a gestação e a gente fala sobre a esterogestação. Na verdade, eu sempre falo, só que quando quando esse assunto é abordado durante a gestação, a gente vê que o pós-parto é um pouco mais tranquilo, né? Porque a pessoa já está preparada, né? Não só a mãe, mas a família em si. O companheiro ou companheira, os avós, enfim, quem vai estar lá como rede de apoio dessa mulher, já entende, né, melhor certos comportamentos. Então, o contrário a gente já sabe, já está bem careca de saber, né? Porque você vê muito assim, criança, o bebê nasceu, ele chora, a mãe está com problema na amamentação, está com dificuldade, aí as pessoas em volta dela começam a falar que é porque o leite é fraco, que ela tem que dar fórmula, que ela tem que dar mamadeira.
E aí, assim, naquela turbulência toda, é muito difícil manter, né, tipo, um equilíbrio ali. Então, às Uhum, vezes, essa mulher acaba cedendo. Então, não uhum, é porque ela tem preguiça ou porque ela deveria ter se informado. Não é, é que é muito complicado. Então, quando a sim. mulher já tem essa informação antes do nascimento, é um Uhum, pouco mais, né, uhum, tranquilo. tá. Ok, Tem uma pergunta lá, eu acho, deixa eu ver. tem. Do Tom. Sim. É correto dizer que o colo para o bebê, que o colo para o bebê recém-nascido é como a volta dele para sua vida anterior? Me refiro ao útero materno e à proteção que ele representa para este recém-nascido. Sim, com certeza. Uhum, Vamos pensar assim: o bebê, ele tá lá todos esses meses de gestação, lá protegido no útero da mãe dele. Os sons que ele escuta são principalmente do batimento cardíaco, né? E todos os sons dos órgãos internos ali. deve ser uma barulheira, né? Deve ser uma barulheira bem grande. Então, não é aquele silêncio. O pessoal acha que tem que fazer um super silêncio para o bebê recém-nascido. Na verdade, não é assim. Lógico que você não vai ficar fazendo barulhão na orelha dele, mas existe um som que se aproxima mais, que seria o som do secador de cabelo. Uhum, Então, o pessoal, até hoje em dia, né, a tecnologia é tão engraçada que hoje em dia tem até aplicativo com som do do útero. útero. Se for lá, você consegue achar para É. baixar. Mas é um som parecido com o secador de cabelo. Então, por que usar esse som? Por que o colo? Porque faz com que ele se sinta ainda dentro do útero da mãe dele. Uhum, Então, dentro do útero, ele não precisava chorar, ele não precisava nem respirar, né? uhum, Ele não precisava mamar, então ele tem que aprender a mamar, assim como a mulher aprende a amamentar, e o bebê também tem que aprender a mamar, porque ele não precisava disso. uhum, E assim, a viver nesse mundo cheio de luz, né? E cheio de sons diferentes. uhum. Então, o colo e assim, alimentar, amamentar em livre demanda, que a gente chama, né? Que é sempre que o bebê quiser, são coisas que a gente pode chamar de técnica, mas são coisas naturais, que a gente naturalmente já deveria fazer, né? Faria, se não fosse a influência externa que a gente tem, né? Das coisas da modernização, das pessoas falando na nossa orelha Das que o bebê está chorando. facilidades, né? Isso, exatamente. Que é fome, ou então que o seu leite não sustenta, ou então que dá colo demais faz o bebê ficar mal acostumado, sabe? Uhum, Então, isso são coisas que a sociedade foi colocando, né, ao longo do tempo. Mas você pega, assim, as civilizações mais, principalmente o pessoal asiático, né? Eles já usavam há muito tempo o que a gente chama hoje em dia de sling, né? O carregador ergonômico, uhum, sling. uhum. Para eles, você consegue pegar na internet facilmente fotos de mães peruanas, enfim, Africanas com também. sim, sim, com os bebês sempre no colo, então elas carregavam esses bebês para o trabalho, né? Uhum. Não ficavam paradas, né? O pessoal acha que sling e criação com vínculo é coisa para quem não tem o que fazer. Pelo contrário, é É, você estar ali com o seu bebê e fazendo suas coisas do dia a dia. sim. Porque é assim que ele estava lá dentro da sua barriga. Você não ficava a gestação inteira parada. Você Uhum, andava, trabalhava, falava, comia, enfim, se movimentava. uhum, Então, quanto mais próximo do que ele estava dentro do útero, melhor nesses primeiros 3 meses. uhum. Não é uma coisa que vai atrasar o desenvolvimento, pelo contrário, vai ajudar com que ele complete esse ciclo de maturação cerebral, né? O Uhum. desenvolvimento dele vai ser até melhor, porque hoje em dia a gente tem várias pesquisas, eu não consigo citar aqui para vocês, mas eu vou achar links tudo das fontes, né, do que eu estou falando, mas tem estudos que já comprovam que o contrário, né, que privar a criança de colo, deixar chorando muito tempo, desmame precoce, tudo isso daí causa
malefícios a longo prazo. Sim. Então, pode não ter alguma coisa ali naquele momento, vai crescer um bebê, né, tipo, normal, vamos dizer assim, e com o tempo pode vir a desenvolver outras coisas. Aí vocês que são da área da psicologia podem falar com mais propriedade. Sim. Mas eu acredito que, assim, tudo que tem a ver com, né, a nossa base ali, o nosso início, pode afetar na nossa vida futura. Então, essa coisa da ansiedade, autoestima, tudo mais. A questão da Então, segurança, né, também, Carol, porque, assim, o vínculo é tudo isso que você está falando, né? A importância da mãe poder estabelecer, né, da família, da rede de apoio, enfim, poder ter esse tempo, essa contribuição com esse bebê, nesse tempo pré-definido aí que você está falando, que é o 4º trimestre, né, de gestação. E o vínculo é essencial para poder definir a segurança na vida do indivíduo, né? E a maioria das pessoas acaba esquecendo, né, que aquele adulto foi um bebê. Então, às vezes, quando a gente vai tratar determinadas patologias, né, para não... tem uma identificação, tem uma anamnese, a gente faz toda uma entrevista, um histórico, né, para poder entender de fato como é que foi a chegada desse indivíduo, como que ele chegou na vida dessa mãe, como que ele chegou na vida dessa família. Teve um suporte, não teve? Teve informação, não teve, né? Hoje eu vejo que, assim, é claro que a maternidade também me trouxe essa experiência, né? Não vou negar. Que eu falo com muito mais propriedade com mãe, com pai, com família do que eu falava antes. Porque eu não sabia, né? Quando a gente vivencia, quando a gente... Na verdade, quando a gente se abre para o novo, eu digo que é uma nova faculdade. Você ser mãe, você ser pai é uma nova faculdade, porque você tem que estudar absolutamente tudo, né? E compreender aquele ser que foi o que você disse, que só chora, mas você tem que definir. Chega um tempo que você fala, tá chorando por isso, tá chorando por aquilo e tal. E aí as linhas, né, das páginas da vida dessa criança, elas vão se escrevendo, né? Só que a gente tem que reforçar a importância do vínculo com esse bebê para a vida adulta. Isso é super importante. Com certeza. Aí, tá vendo? Sabia que... Tá vendo? Olha lá. Por que eu falo que é inspiração? E é verdade. E assim, é interessante, eu, por exemplo, eu gosto de várias coisas, né? Como você citou aí no começo da live, sou vegana, gosto de animais, trabalho com TI, não sei o quê, mas eu acho fascinante estudar e aprender sobre o desenvolvimento humano. Então, quando eu me tornei mãe, né? Eu comecei isso que nem você falou, me despertou, né? Então, não sei, talvez seria uma coisa que até me interessasse, mesmo que eu não tivesse tido filhos. Mas depois que eu tive, deu aquele start, assim, falei assim, nossa, preciso saber mais sobre isso, né? Então, fui estudando, fui aprendendo, e até hoje, eu acho que nem você falou, a maternidade, paternidade é uma graduação, quase um doutorado. Porque é bem puxado. É puxado. E não para, porque, por exemplo, o Pietro vai fazer 11 anos. E tô sempre descobrindo coisas novas, tô sempre vendo coisas nele que eu me vejo, por exemplo, nessa idade, sabe, de 10 para 11 anos. Falo, nossa, eu fazia isso. Nossa, eu gostava de tal coisa. Então, é bem, bem interessante. Então, se você for parar para pensar friamente, a criação com apego, que o pessoal fala, né? A tradução é meio esquisita, né? Porque parece que é apego, parece que você fica grudada com seus filhos assim, o tempo todo, fala, não relo, não é isso, né? Mas esse vínculo mesmo, né? Você ter esse vínculo com os seus filhos, isso daí é muito mais natural do que a gente imagina. Não é uma modinha ou uma modalidade nova. É muito mais natural do que a gente imagina. Então, esse tipo de coisa, por exemplo, se você pegasse numa tribo, por exemplo, sei lá, de uma civilização antiquíssima aí, o grupo das pessoas, né? Eles nunca deixavam um bebê recém-nascido, um bebê sozinho. Eles estavam sempre junto com esses bebês. Então, o que a gente chama de cama compartilhada hoje em dia, que o pessoal fala, dormir ou não dormir com os filhos, não existia essa possibilidade
antigamente. Porque se você deixasse um bebê separado dos adultos numa tribo, sabe, Uhum. numa sociedade assim, muito provavelmente ele seria devorado por animais selvagens, né? Ou até outras tribos. Uhum. Então, não existia essa possibilidade de dormir separado dos bebês. Então, Uhum. é natural, é instintivo. Total. Com o tempo, isso foi ficando aquela coisa que a gente estava falando sobre industrialização, sei lá, a sociedade ela foi mudando ao ponto de achar que isso é um erro, que faz mal. Uhum. Então, quando você tem filho, você sente que você quer ficar perto do seu bebê, Isso. muitas vezes você é freado, porque as pessoas vêm com esse negócio de que não pode, Uhum. Vai vai ficar deixar a mal criança acostumado, mal né? acostumada. Tanto que você vê, né, os adultos aí de 20 anos dormindo na cama dos pais, né? Capaz, né? Então, não tem nada a ver. São construções da sociedade assim, Sim, contemporânea, né? sim. Tanto, por exemplo, a amamentação. A gente fala sobre o vínculo, né, da amamentação e tudo mais. Uhum. Mas se a gente for um pouco para trás, né, não muita coisa, você pode ir um pouco mais para trás. Então, a amamentação, ela, principalmente assim na Europa, né, ela começou a ser vista como uma coisa muito primitiva. Então, existiam as amas de leite, né, Uhum. que eram as escravas, né, que o pessoal ou então alguém que eles pagavam lá para amamentar as crianças. Aí teve muita mortalidade infantil, por quê? Tinha muita doença na época, né? A gente não tinha medicina avançada como tem hoje, que Uhum. sabe, né, vacina, remédio, enfim. Uhum. Então, tinha muita mortalidade. Então, as crianças nasciam, mas não era certeza que elas iam durar muito tempo. Então, é uma coisa que você para e pensa, de falar, nossa, as pessoas deixavam de amamentar por construção da sociedade, porque se achava primitivo, era feio, era Isso. primitivo colocar o peito para fora e Uhum. tal. Sim, e muitas crianças morreram por causa disso. É, E muitas crianças também dessas mães de leite, porque elas deixavam de ser amamentadas, porque as mães estavam amamentando os filhos dos patrões, né? sim. E muita criança morreu. Uhum. Então, você fala, gente, que coisa louca, né? Uhum. Mas aí a gente vai vendo a importância de a gente evoluir enquanto, né, espécie, vamos dizer assim, Sim. também no conhecimento e entender certas coisas. Uhum. Então, hoje em dia a gente sabe que a amamentação cruzada ela é muito perigosa, Sim. porque apesar da gente ter as vacinas, a medicina avançada e tudo mais, tem algumas doenças, como o HIV, por exemplo, que passam no leite materno. Uhum. São poucas as doenças, mas as que realmente têm problema são bem, Bem né, intensas, né? problemáticas mesmo, É. são bem intensas. Sim, sim. Então, por exemplo, o HIV, né? As pessoas falam, ah, não, mas minha tia ou sei lá quem, prima, a janela que fica aberta para a contaminação do HIV é muito. A gente não sabe em que momento. É. Então, por exemplo, eu como consultora, já cheguei a atender casos de mulheres que foram infectadas Nossa. pelos seus maridos. E Uhum. aí a gente teve que fazer um desmame abrupto, que é uma coisa que eu detesto, falar a verdade para você, eu detesto. Uhum. Eu ajudo com desmame gradual, mas sempre a partir dos 2 anos, Uhum. né? Porque a sociedade, a OMS e Sociedade Brasileira de Pediatria, todos os órgãos de saúde Recomenda. recomendam a amamentação até 2 anos ou mais, né? Uhum. Então, o desmame, para mim, tem que, né, é só a partir dessa idade. Só que como que você vai fazer nesse caso? Não tem jeito. Então, olha o problema, né? Sim, Então, sim. a gente precisa se cuidar e, assim, a amamentação cruzada, outras mulheres amamentando, nunca, jamais. É que, A gente não pode. para quem não sabe, tá aí, né? A amamentação cruzada é quando você
permite que outra pessoa, geralmente algumas pessoas falam, porque é da família, tudo bem, né? A prima amamente o seu bebê, ou você que tá amamentando também, amamente o bebê de outra pessoa, e assim sucessivamente, ou da amiga, ou da conhecida, fulana ganhou o bebê, leva lá, o seu tá magrinho, o dela tá gordinho, então o leite dela deve ser melhor. Dá uma levadinha lá pra ela, né? Ainda hoje, infelizmente, isso é muito comum, né, Carol? Sim, infelizmente. As pessoas ainda têm o que acontece, né? A gente tá assim na era do compartilhamento de informação, mas isso não quer dizer que as pessoas estejam tendo acesso a ela e nem que. O que que Acho que você aconteceu? virou sua câmera. Virei mesmo. Peraí. Se eu conseguisse desvirar. Virei. Volta, Tava aqui volta, fica rolando, aí. porque vieram perguntas, né? Ah, Aí, tá. pronto. Então, e aí a gente precisa aproveitar, né, quando tem acesso às informações e acessar as informações de qualidade. Então, infelizmente, muita gente ainda não tem acesso, não tem acesso à internet, tem uma taxa grande da população do Brasil que ainda não tem acesso à internet, então é bem complicado assim. E às vezes, né, nesses grupos de mães que a gente vê por aí, né, a gente vê cada coisa, né, Sim, absurda. Então, sim. quando eu vejo, eu já fui mais ativa nesses grupos, mas quando eu vejo, eu comento, né? E muitas vezes até respondem com hostilidade e tal, mas eu acho que não tem como deixar lá uma informação, né, que não é verdadeira, deixar rolando, Sim. fingir que não vi, né? Então é complicado. Então a Então, amamentação é né, uma das formas principais aí de vínculo. Você queria falar alguma coisa? Pode falar. eu ia falar essa questão do vínculo, dessa bandeira da amamentação, da questão das redes sociais também, né? Porque a gente até começou falando disso, do quanto a gente busca apoio também online. E isso é super importante, né? Só que às vezes, em alguns grupos, a gente encontra também essas mães que acabam uma detonando a atitude da outra, né? E isso é bem complicado, porque às vezes aquela mulher já não tem o apoio dela na casa dela. Ela tá fazendo algo porque ela não conhece, né? E Sim, o com certeza. primeiro trimestre de vida do bebê para a mulher é muito intenso, né? É Sim. desgastante, porque eu costumo dizer também para mulheres e mães que eu atendo, né? O quanto é novo para todo mundo. Nascer um bebê, e não é porque você já tem você tem o segundo que você já sabe. Não, Não, né? A cada, você pode falar melhor que eu, só tenho um, né? Mas a cada gestação é tudo novo para todo mundo. É um bebê diferente, é uma verdade. pessoa diferente que está chegando. Então, a intensidade que você tem, o compromisso que você tem, por mais que se estabeleça uma rede de apoio, o que é muito positivo, né? Mas a responsabilidade, a questão do instinto maternal é muito forte, porque você fala assim, opa, a responsabilidade é toda minha, né? O que eu vou fazer com essa demanda enorme que tem aqui nos meus braços, né? Como que eu consigo Verdade. completar? E aí eu pego até o gancho de um pediatra que uma vez eu estava assistindo e ele estava falando de desenvolvimento, né? Que quando a gente coloca o des na frente de alguma palavra, a gente está tirando aquilo. Então, o desenvolvimento do bebê, ele só é feito quando ele é tirado da mãe. E ele entende esse tirar o bebê a partir da esterogestação, né? Então, olha que coisa mais Sim, simbólica. Às vezes a gente fala, desenvolvimento, ele está se desenvolvendo, ele tá. Só que ele ainda não compreende que ele é um ser fora daquela mãe, né? Ele não com sabe que ele é o certeza. outro. Para ele é o único e tá nela, né? Ele é ela. É muito simbólico e muito bonito. Sim. E também é bem assim, racional às vezes também, porque às vezes o pessoal fala assim, não pode romantizar muito, romantizar, né, as coisas. Tá, não é questão de romantizar, é questão que, assim, simplesmente ninguém nasce, nenhum ser humano nasce pronto, né, com o cérebro e tudo que ele tem pronto. Veja bem, quando você vê um filhote de cachorro, gato, sei lá, vaca, qualquer outro animal, você vê que eles já nascem, daqui a algumas horas já estão andando, correndo, É. sabe? Já vão mamar na mãe,
o ser humano, ele nasceu, se você largar ali, ele vai ficar chorando e vai Vai, morrer, vai. entendeu? Então ele é totalmente indefeso. Como que você vai querer dizer que o colo vai, né, vai causar algum malefício, sendo que o colo para ele é tudo que ele tem, que ele precisa, né, nessa fase. Uhum. A amamentação também. Como que você vai dizer, não, tem que amamentar de 3 em 3 horas? Você vai ficar contando no relógio lá, muita gente já fez isso e não dá certo, sempre dá problema, porque até na mãe mesmo, tá? Não é só no bebê, que é péssimo, né? Porque o estômago deles é minúsculo, minúsculo mesmo. Então, do recém-nascido do tamanho de uma azeitona, né? Então, aquele estômago, ele esvazia super rápido. Ele vai sentir fome logo, com certeza, porque o leite materno, ele é tão bem aproveitado pelo organismo, que não, né? Tipo, ele é totalmente digerido, e aí ele vai querer mamar de novo, aí ele vai chorar de novo. Então, não é porque o leite é fraco, pelo contrário, é tão bom que o organismo aproveita ele todo. E o estômago dele tem essa capacidade minúscula, né, de armazenamento e tal. Então, marcar no relógio, estabelecer horário para amamentar esse recém-nascido, chega a ser cruel, né? Deixar ele passar fome. Então, a gente precisa entender isso, que o ser humano, ele é um animal que nasce totalmente indefeso. E o único jeito dele se comunicar e dizer que algo não está bem é através do choro. Então, pode ser fome, pode ser que ele está sujo, pode ser que a temperatura do ambiente Não ou com o esteja tanto de roupa agradável. que ele está não esteja bom. Pode ser uma etiqueta. Exatamente. Pode ser, sei lá, luz, enfim. Então, nessa fase da esterogestação, dos 3 primeiros meses, depois de nascido, é importante a gente fazer essas coisas que remetem à vida dele intrauterina. Então, né, carregar bastante no colo. É lógico que dói os braços, então por isso que a gente fala do sling, né? Porque o sling é super, super prático. Usando corretamente, não há perigo nenhum. Tem gente que compra uns macacões. Como que chama aquilo? Ai, Macacão? eu esqueci o Jardineiro? Não sei nome, como que gente. chama. Se alguém Aquilo souber aí, lá não manda. Eu sei é. o que é que você tá falando, mas eu não lembro o nome. É aqueles negócios que É um é carregador para diferente, né? isso, tem que ser ergonômico, tem que ser um carregador ergonômico, sling, ele tem que ficar naquela posição ergonômica que é com bumbumzinho, assim, as perninhas para fora, mesmo recém-nascido. Então tem todas isso Canguru, daí é fácil. canguru. Isso, canguru. O que eu falei? Macacão, É, nada a ver. é É porque eu não canguru. usei, Isso, eu ai, usei gente, sling obrigada, só. canguru. É isso aí. Ele sim é ergonômico e o bebê fica próximo da mãe, ele sente o calor da mãe, sente os batimentos cardíacos, ouve os barulhos ali, né, próximo da mãe. Enfim, então é ótimo por causa disso. Eu acho que também, só pra. Eu usei por pouco tempo Claro. o sling, né? Eu ganhei Uhum. um, foi de muito valor. E ele me remetiu uma coisa muito legal, porque era como se eu tivesse com a barriga, porque a gente ainda tem que elaborar o luto da barriga, Sim, né? é E verdade. não é só para o bebê esse primeiro trimestre de nascido, né? É para a mãe também, porque do nada você se olha Verdade. e você fala, cara, cadê? Né? Cadê o controle que eu tinha aqui sobre o meu corpo? Ele não existe mais, ele tá aqui no meu colo e eu não sei o que eu vou fazer. Então, quando você coloca no sling e deixa ele em contato, você também tem uma calma, uma tranquilidade, né? Uma paz, e você, consequentemente, vai passando Sim, isso pro bebê também. A segurança, né? O vínculo, enfim. com certeza. A Grazi comentou algumas coisas aqui. A Vê pra mim aí Cavalcante que eu já não tô também. conseguindo ver Peraí que eu nada vou aqui. ver. Algumas coisas você já respondeu em relação ao leite ser fraco. A Cavalcante falou assim, a livre demanda aqui é livre mesmo, mama só de olhar pro peito. Aí a Grazi falou, acho muito Que importante essa bom. questão do choro do bebê, de conhecer seu bebê e entender que nem todo choro é fome, é verdade. É, Exatamente.
Aqui o bebê faz um A e já tá no colo. Meu braço dói de ficar segurando um pezinho de 7,5 kg, mais ou menos. É, eles vão Mas, ficando pesadinhos. pegando o gancho que a Tá comentou, essa questão do leite mais forte é muito importante. Cada mãe produz o leite certo para o seu bebê, não é isso? Exatamente, exatamente. Então, o organismo da mãe ele vai produzir a quantidade e a qualidade, vamos dizer assim, de acordo com o bebê dela. Uhum. É importante falar sobre a quantidade, porque a gente muitas vezes fica com aquela dúvida, né? Nossa, quanto será que ele mamou? E será que eu estou tendo leite suficiente, né? Então, assim, existem maneiras de você verificar se seu bebê está sendo bem amamentado. Uhum. Isso daí eu passo, né, com mais detalhes na consultoria, mas eu posso adiantar que, assim, o básico é o seguinte: primeiro, quantidade de xixi que o bebê está fazendo. Uhum. Tá? Então, se ele está fazendo bastante diurese, né, tá tendo bastante urina, isso significa que ele está consumindo bastante água. O leite materno tem muita água. Uhum. Então, bastante xixi é igual a gente. Se a gente toma muita água, faz bastante xixi. Então, é isso. As fraldinhas ali estando bem molhadas, né, e com um xixi claro, né, xixi clarinho, bem diluído, já é um sinal que está mamando bastante. Outro sinal, ele mama e fica legal, fica calmo, olha, tenta olhar as coisas, fica tranquilo, ou ele mama e continua nervoso, continua, né, chorando forte. Como que tá esse comportamento desse bebê aí? É tudo no visual, Uhum. ele não vai falar. Uhum. Então você vai olhar para ele e ver, né, como que ele fica depois de mamar. Uhum. Ele parece saciado, parece que fica tranquilão, dorme, né, relaxa, ou ele continua nervoso e procurando ali a mão, o peito, enfim. Então, esses são os sinais principais. Peso do bebê é sinal? Sim, mas a gente precisa tomar cuidado para não entrar naquela cilada de achar que o bebê tem que ficar ganhando 1 quilo por mês até, sei lá, aos 15 anos de idade. Porque, porque não vai ser assim. Vai ter mês que ele vai ganhar 1 quilo, vai ter outro mês que ele vai ganhar algum, sei lá, 200 gramas. A gente tem que ver, lógico, nessa variação aí, por que ela Sim. aconteceu. Uhum. Mas não vai ser sempre 1 quilo, não vai ser sempre uau, né? Vai ter uma variaçãozinha, e aí isso daí tem que ser acompanhado com um pediatra. Infelizmente, nem todos os pediatras, eles, vamos dizer assim, estão realmente assim, se preocupando em se atualizar e tal. Acho que hoje em dia até tá melhor, porque na época que eu tive o Pietro ainda foi tenso. Mas muitas vezes as mães chegam desesperadas no consultório do pediatra e ele fala: ah, não, engordou, sei lá, 300 não foi gramas. suficiente. Não foi suficiente, então já pode entrar com a fórmula porque seu leite. Então, assim, tipo, de um mês para o outro, já vai entrar com fórmula? Calma aí. Tem que ver todo um histórico dessa mãe, né? Por Uhum. que, que ele ganhou menos peso naquele mês? Será que foi um mês que, por exemplo, isso acontece muito na época da introdução alimentar. É Então, verdade. né, tipo, dá uma queda, assim, ou então quando o bebê começa a engatinhar, porque ele perde peso, na verdade, não é que ele não ganhou peso suficiente, a verdade é que ele ganhou, só que ele queimou calorias, Uhum. recuperou, e Uhum. aí ganhou mais um pouquinho. Uhum. Então você veja bem que, tipo, aconteceu um monte de coisa, só que só vai aparecer aquele tantinho a mais que ele conseguiu recuperar e ganhou extra, né? Uhum. Então tem que ver todo esse histórico, e eu acho que assim, de um mês para o outro, é muito, muito difícil acontecer alguma coisa assim que não dá para reverter com a amamentação, Uhum. mantendo a amamentação. Uhum. Mesmo que precisar de um complemento, não é motivo para desmame, tá? Então, mesmo que não estiver ganhando peso, tem que entrar com complemento? Ok. Então, vamos fazer uma translactação, que é o bebê vai
continuar sugando o peito, só que coloca na sondinha o leite artificial. Uhum. Ou então oferece o leite artificial numa colherinha, numa Num seringa, para copinho. complementar isso, sem prejudicar a Amamentação. amamentação. Porque se entrar com mamadeira, se entrar com bico artificial, e aí eu incluo a chupeta, é mais, assim, Prejudicial. risco de prejudicar. Uhum. É. Que a gente estava Ah, falando sobre aprender, desculpa, não, pode só para falar. concluir essa parte. A gente estava falando que a amamentação é aprendizado, né? Tanto para o bebê, que nunca precisou mamar e agora precisa aprender, quanto para a mãe, que nunca amamentou e agora precisa amamentar. Uhum. Então, nesse aprendizado, se a gente colocar mais coisas na boca do bebê, ele vai se confundir, uma hora ou outra. Tá? Então pode ser que não agora. Tem muitas mães que falam assim, não, mas meu bebê mama e E chupa chupa chupeta, chupeta. mama E e não tal. desmamou. Pode ser que ele não ali, mas é um É. risco grande. Uhum. Pode falar. Não vale a Começa a falar. pena. Não, não vale a pena esse risco, né, da confusão de bicos, porque acho que essa foi uma, tinha que vir de você essa definição, né, dessa fase do aprendizado. Ele está aprendendo várias coisas e eles são muito mais espertos do que a gente imagina, né? Muitas pessoas subestimam os bebês e as crianças, enfim, mas eles são muito sábios. O que eu ia falar era da Paulinha. A Paulinha tá esperando gêmeos, né? Ela falou assim, o Sling me ajudou demais com a mais velha, mas agora eu vou ter gêmeos. E nos vídeos que eu vi, os bebês ficam de lado. Não ficam exatamente barriga com barriga. Adianta mesmo assim? Sim, claro, porque está tudo com movimento ali, o seu movimento, então você vai andar com eles, eles vão estar perto de você, sentindo o calor do seu corpo, né, sua temperatura, Uhum. os sons ali próximo a você, cheiro também, porque Isso. lembrando que nós somos animais, né, a gente tem Uhum. todos esses sentidos aí, o olfato é um deles bem importante. Uhum. Então, eles sentindo o seu cheiro, e todo esse contexto aí é maravilhoso, ainda mais para gêmeos, né? Porque o que acontece? Gêmeos, o pessoal tende a já fazer essa separação mais rápido. Então, porque já conclui que não vai dar conta de amamentar os dois, já conclui que não vai dar conta de carregar os dois no sling, já faz essa separação Uhum. mais Antes rápido. Por mesmo de isso que acontecer. muitas vezes, isso, por isso que muitas vezes eles se unem entre si, os irmãos, né? Porque eles já estão um pouco mais separados da mãe, do pai, né? Então, eles acabam se unindo mais. Mas, assim, o que eu queria falar é que a natureza é sábia. Nós temos dois peitos, não só um. É, é Nós verdade. temos dois, então é justamente para isso, Uhum. né? É tudo assim, vamos dizer, arquitetado aí pela natureza. Uhum. No caso da gente ter, veja, por exemplo, as gatas, né? Eu dei lar temporário para uma gata que estava prenhe, foi resgatada prenhe, né? E ela teve 3 gatinhos. Quantas tetinhas a gata tem? Ela tem acho que umas 6, tem várias, né? Uhum. Porque geralmente elas dão cria assim de vários Um gatinhos. monte. Então, né? Então, vamos. A gente precisa ir com calma e Uhum. precisa ir se informando ali para as coisas não saírem de controle, né? A Thaís tem um bebê de 45 dias, o Henry. Mas aqui é livre demanda, ele gorfa muito. Será que eu tô dando muito leite, né? Tenho muito leite e mesmo quando ele faz uma mamada não nutritiva, acaba saindo muito leite. Devo controlar as mamadas? Obrigada. Nunca controlar. O que você pode fazer é o seguinte: primeiro, nessa fase, eles ainda não têm a válvula, como que fala? Válvula digestória completamente madura. Então, é normal voltar um pouco de leite, tá? É aquela coisa de, tipo, você comeu muita feijoada, aí você acaba não controlando e ela, sei lá, volta em forma de refluxo e tal. Isso daí acontece com os bebês porque ainda não está totalmente amadurecido o sistema digestivo deles.
ok. O que você pode fazer tirar um pouquinho do seu leite antes de dar para ele, porque pode ser que quando ele vai pegar o peito, vai jatinho na boca dele, né? Tipo, vai muito já leite na boca dele. E colocá-lo com a cabeça um pouco mais levantada depois de amamentar. Não é sempre que ele vai arrotar, e também não tem problema, porque leite materno, como a gente estava falando, ele é super fácil de digerir. Se fosse leite artificial, sim, tem que fazer arrotar, porque ele é pesado. O leite artificial, se a gente for comparar, ele é como se fosse uma pratada de feijoada mesmo. Então, ele serve para aqueles casos que realmente o bebê, assim, a mãe tem algum problema mesmo, e daí precisa complementar com a fórmula. Então, ele vem com a pratada de feijoada, porque o bebê está precisando muito mesmo. Fora isso, o leite materno, que é sempre o ideal e não precisa regular. Só tem que fazer esses ajustes. Com o tempo, você vai observando. Depois da fase da esterogestação, depois dos 3 meses, ele tende a parar de gorfar, né? De voltar o leite. Se você vê que mesmo assim não tá voltando, não tá parando e tal, aí conversa com o pediatra, pode ser. O refluxo, ele é bem mais difícil de acontecer do que a gente acha, porque sempre que fala que o leite volta, a pessoa já fala, é refluxo. Mas o diagnóstico não é tão simples assim, né? Só o leite voltar. Não é. A Cavalcante, aqui eu descobri que a minha amiga também, a Elane, é que eu não tinha visto direito. O bebê dela tem 3 meses, é o Thomas, e ele quem manda na mamada. Mas chega um momento que ele não quer mais o peito, vai lá e enfia a mão na boca. Seria fome ou ainda necessidade de sucção? Necessidade de sucção, né? Daí o pessoal fala que a amamentação mesmo, às vezes, o bebê fica fazendo o que o pessoal chama de chupetando, né? Isso. Então, falar que ele tá chupetando, aí é melhor tirar porque não tá mamando. Na verdade, o chupetar é super importante no peito, porque mesmo que ele estiver sugando assim, só por causa da necessidade de sucção, algum pouco de leite vai sair. Sim. Tá? Então, não tem problema chupetar e não tem problema chupar a mão também. Não tem problema nenhum. Se ele tiver com fome, ele vai mamar. Isso é fato. Ele vai pedir o peito e aí não tem problema, não. A Mel aqui também comentou. A Mel Olha Ela, que eu também conheço a Mel. Chame bastante gente para poder ver a gente. Você tem um monte de amiga que teve bebê, hein? Parabéns, hein, gente? Ela colocou, meu sonho é amamentar. Logo, logo você vai conseguir, viu, Mel? Você vai ver. A Mel, ela teve um rompimento com a amamentação, bem no comecinho, mas o tempo que a filha dela mamou, acredito que foi o suficiente. Mas eu sei que logo ela vai ter outro bebê, então ela vai conseguir. Eu queria falar um pouco sobre isso também, porque a gente está falando de esterogestação, de vínculo, né? E as mães que não amamentaram, né? Porque é meio cruel a gente falar só de que amamentou, né? Então, vejam bem, não é só quem amamenta que cria vínculo. Pelo contrário, a gente vê que tem mães, por exemplo, que amamentam, só que sem vontade, sem querer, sem se sentir bem com aquilo. Existe até uma doença, que daí você deve saber, que é aquela... ai, meu Deus, que quando sumiu a palavra na cabeça, mas é quando existe uma rejeição. A mulher, ela tem uma rejeição mesmo, ela se sente mal, ela sente como se ela estivesse sendo abusada, ela sente repulsa na amamentação. Isso é vamos dizer assim, é uma doença, um problema, tá? Que pode acontecer no pós-parto e, infelizmente, é comum. Já vi acontecer, já tive que ajudar ali, desmame na situação. A amamentação, ela é muito, é muito psicológica, tá? E se não acontecer, não quer dizer que você não vá criar vínculo com o seu filho. O que vai demandar, o que vai dizer ali se você criou ou não um vínculo com o seu filho,
são as suas atitudes. Então, por exemplo, a mãe que dá mamadeira, não conseguiu amamentar, tal, ela não tem que se sentir culpada. A amamentação, ela tem toda essa complexidade, a gente sabe que não é só a pessoa querer, tem esse aprendizado, né? E também tem muita coisa da sociedade, tem muita coisa em cima, né? Construída. E às vezes ela pode acabar virando um peso, né? Nos ombros ali da mulher. Sim. Então, ela não conseguiu porque ela não quis, ela estava com preguiça, ela não foi buscar informações necessárias. Não é assim. Ela pode ali ser influenciada justamente por essa sensação, essa tristeza. Muitas vezes a depressão pós-parto, o baby blues, enfim, inúmeras coisas ali que podem influenciar no sucesso da amamentação. Uhum. Então, essa mulher que amamenta na mamadeira, né, que dá mamadeira, ela tudo que eu tô falando aqui, ela pode fazer com a mamadeira. Sim. Então ela vai carregar o bebê dela no sling ou não, mas dá muito colo para esse bebê. Pode dormir junto se quiser, não tem que se privar de dormir com seu bebê, né? Se você tiver vontade e fazer as coisas certinho, porque, né, a gente precisa ter um espaço ali para o bebê não ser amassado, Sim, enfim, isso aí são coisas, né, básicas, né? Mas dá completamente, tranquilamente para criar o vínculo com o filho, mesmo que não houver amamentação, tá? Então, você tá ali, ele sentir o seu cheiro, o seu calor, né? O seu colo, o seu carinho, sua voz, tudo isso daí influencia no vínculo. Então, não adianta a mulher tá amamentando ali contra a vontade dela, estando infeliz, ou estressada, depressiva, sem vontade mesmo, né? E achar que tem que fazer aquilo porque senão não vai ter vínculo. Isso não é verdade. Nossa, muito bom esse ponto de vista que você colocou, Carol. Em tempo, né? Super importante. Porque às vezes a mulher, foi o que a Elaine colocou aqui também, ela não conseguiu com o primeiro, mas ela teve sucesso com o segundo, tudo bem. Só que se a mulher não tem o segundo, se ela não quer ter o segundo filho, né? Então, de repente, essa ausência desse amamentar, ela acaba sendo suprida de uma outra forma. E às vezes não é uma outra forma positiva, né? E a mãe que não amamenta, ou a mãe que não tem um parto normal, natural, enfim, às vezes acaba sendo muito incompreendida também, né? Porque, você não deixou o seu corpo agir, você não fez, né? Jus ao que a natureza te deu e tal. Só que não é dessa forma, né? É um fardo muito pesado que a mulher carrega sobre a decisão, né? Do que ela faz com o corpo dela. E essa questão da amamentação, do não se sentir bem, de ter a repulsa, né? Igual você estava falando, eu também não lembrei o nome técnico, mas o que é importante dizer? Até para caminho de desmame, né? Um dos sinais do desmame, lá perto dos 2 anos, o desmame natural, gradual, enfim, é a mãe querer, a mãe se sentir bem, é a dupla entrar num acordo. Olha, eu não quero mais, eu não me sinto bem amamentando, e assim, as coisas vão acontecendo, porque, já tá acabando, Carol. Temos 2 minutos. Nossa, passou bem rápido. Mas a mãe, ela já vai estabelecendo essa questão da segurança ali do bebê. Esse cronômetro não deveria existir, gente, porque eu fico pressionada. Eu não tô vendo, eu fico bom. vendo. Temos 1 minuto e 40, né? Eu preciso colocar um despertador antes. Mas eu vou pegar esse minutinho porque ele acaba rápido e já vou te agradecendo pela sua atenção, pela sua generosidade. A Elaine, começa a live de novo. Eu vou deixar salvo para quem quiser ver. Gente, sigam a Carol, ela tem informações valiosíssimas, né? Ela siga a Tauana também, né? Ela é uma pessoa, assim, genial. Ela é muito além disso. Obrigada. Que vocês estão vendo aqui, uma mãe, né, excepcional. Imagina. Pietro e Cibele, assim, estão com a gente uma mãe... faz o que consegue, né? A gente faz o que consegue. Nem tudo sai perfeito, né? Aliás, nada sai perfeito, mas a gente faz o que dá, né? Com certeza. A Grazi colocou aqui, perturbação da amamentação. É isso mesmo, Grazi. Isso mesmo. Aí. Obrigada. Fala aí, Carol, se despede, fala um pouquinho da consultoria que você tem 30 segundos, olha só. Ai, meu Deus. Eu tô com uma promoção para atendimento de consultoria online, agora que a gente tá na quarentena. Adquiram. Tá?
se tá bem mais barato do que a Tá. presencial, né? Geralmente eu vou na casa da pessoa, enfim. Então, entra em contato comigo e daí a gente vai conversar direitinho. Não deixa de amamentar se não for algo que a gente consiga contornar, né? Vamos Uhum, conversar. uhum. Só isso. Obrigada, Tauana. Adorei, Obrigada, viu? obrigada a você, Obrigada um a vocês que beijão. participaram. Obrigada, Tudo de bom. gente. E até a próxima, hein? Vamos marcar Até. uma Vamos, o pessoal próxima. tá pedindo aqui, faz mais uma, vamos fazer sim, com certeza. Brigadão, viu? Pode deixar. Beijo. Tchau, beijo.